Lana Holder consagrada a apóstola. Sim, isso mesmo, foi isso que aconteceu. Lana Holder foi consagrada a apóstola. E a grande questão é, existem apóstolos hoje em dia, como no período do início da igreja, como os 12 mais o apóstolo Paulo? E outra pergunta, há a necessidade de apóstolos nos nossos dias? Para que serviam os apóstolos? Quais foram as finalidades ou qual o objetivo de Jesus ter escolhido os 12 e depois o apóstolo Paulo e então enviá-los para uma missão? E antes que você venha comigo em mim dizendo que eu estou aqui com qualquer tipo de preconceito, o que eu vou fazer aqui é uma exposição bíblica, de princípios bíblicos, porque esse é meu direito. Se você não concorda, tudo bem, tudo legal, não tem problema nenhum. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olha só, esse vídeo aqui do Zion, Fala Zion, ele postou esse vídeo, eu assisti aqui e achei bem interessante, curioso esse assunto. Preste atenção no que você vai ver aqui. Essa é uma oração que ela não vai ser guiada, porque há uma autoridade sobre a igreja. E a igreja aclama o apostolado de vocês e reconhece. Esse pastor ali está reconhecendo, né, está representando a igreja para reconhecer o tal apostolado, cara. Eu não acredito nisso. Teologicamente, meus amigos, isso aqui é uma aberração. Verdade, verdade. Totalmente contrário à escritura, tá? E eu e todos os pastores aqui dizemos que... Deixa eu logo falar uma coisa aqui, tá? Não tenho nenhum tipo de preconceito, não. Você faz da sua vida o que você quiser, você escolhe o que você quiser. Mas para ser cristão, para dizer, não, eu sou um cristão, você tem que estar de acordo com a escritura. Ok? Não está, você não é um cristão. Você pode se auto-intitular um cristão. Você pode dizer que você é um apóstolo, pode dizer o que você quiser. Não está de acordo com a escritura, você não é um cristão. É isso e ponto final. Agora, eu não quero que ninguém nem incentive e discordo de qualquer um tentar fazer isso. Não quero nenhum tipo de violência contra a Lana Holder, nem ninguém da comunidade refúgio, absolutamente ninguém. Você que está assistindo esse vídeo, se você é uma lésbica ou é um homossexual, eu não tenho ódio de você, não quero o seu mal, tá? Eu posso falar com você numa boa, te trato com respeito. Você, para mim, é um ser humano igual a todos. É uma pessoa que merece respeito. Então, não lhe trato mal. Eu não misturo as coisas, ok? Agora, princípios bíblicos, eu tenho e não vou negá-los. Mas te respeito e respeito a sua escolha, a sua opção. É seu direito, ser o que você quiser. E todos devem te respeitar. Agora, eu não sou obrigado a engolir isso e achar como correto biblicamente, ok? Só para deixar claro isso aqui. Caminhamos com vocês, conhecemos a idoneidade. Vocês pregam o Cristo ressuscitado, mas conhecem o Cristo crucificado. O ministério de vocês tem... Conhecer o Cristo crucificado. O Cristo crucificado que falou de renúncia, de renunciar nossos desejos, o nosso eu, que falou de transformação e de um novo nascimento. Chamado a uma vida de intimidade, de renúncia, um evangelho de cruz. Não precisaria dizer, porque eu sei, o apostolado para vocês não é um título, mas é um convite a um nível ainda maior de renúncia e de entrega. Sabemos que o Senhor está equipando vocês para que nós vençamos guerras ainda maiores. Guerras maiores, vitória. E olha, eles, fala com... Eu acabei esquecendo de colocar o vídeo aqui, desculpa, deixa eu pôr. Fala com a certeza, né, de que Deus realmente está aprovando isso. Maiores, em nome de Jesus. O que será feito agora é bíblico, em Atos dos Apóstolos. Ai, eu tô rindo aqui porque eu gosto quando coloca um texto bíblico. Barnabé e Paulo foram dispensados pela congregação, por intermédio de imposição de mãos, e são respostas. Só que a parte que a Bíblia fala de renúncia, eles... Pois é isso aí. Passa a folha para frente. Agora vamos ver o que ela está se referindo aqui. A passagem que ela está se referindo, vou mostrar para vocês em tela, tá? Vou mostrar para vocês, para ver se isso aqui é respaldo para consagrar ela ou qualquer pessoa, tá?
Não tô falando. É porque é a Lana Holder, não qualquer pessoa, homem, mulher, o que for, qualquer pessoa. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu parar isso daí, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, ó. Preste atenção. Vamos ler o texto bíblico que ela se referiu aí, tá? Isso aqui é uma passagem de Atos, capítulo 13, é esse texto aqui, ó. Veja o que está escrito. Entre os profetas e professores da igreja de Antioquia contavam-se Barnabé e Simeão, a quem também chamavam o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite do governador Herodes, e Saulo. Um dia, estando eles a adorar e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para uma missão especial que tenho para eles. Presta atenção. Assim, depois de jejuarem e orarem de novo, colocaram as mãos sobre eles e enviaram-nos para a sua missão. Pergunto a vocês. Primeiro, foi aqui que o apóstolo Paulo foi consagrado a apóstolo? Segunda, isso aqui eu deixo para vocês pesquisarem. Busquem a resposta e comentem aqui. Qual foi essa missão dada a Paulo e Barnabé? Qual foi a missão? Veja que é dito. Assim, depois de jejuarem e orarem, colocaram as mãos sobre eles e enviaram-nos para uma missão. Paulo não se tornou apóstolo aqui porque colocaram as mãos sobre ele, não. Tem nada a ver isso aqui. Nada, absolutamente nada, tá? Nada. Pegue Atos capítulo 13 e leia para você ver se tem. Nada, tá? Vamos continuar assistindo aqui, porque eu gosto quando trazem o texto. Eu adoro quando compartilho o texto. Aí diz assim, ó, tá na Bíblia, tá aqui o texto, pronto, tá aí, agora ninguém pode falar nada. Eu gosto disso. Acho bem interessante. Irmãos, e são respostas das nossas orações. Muito obrigada. As nossas apóstolas vão se ajoelhar, Óbvio. você vai estender as tuas mãos e nós vamos abençoar o apostolado. Pronto, esse aqui é o vídeo completo, vai estar o link aqui na descrição, vai lá no canal do Zion, deixa eu dar até um like aqui, esqueci, Zion. Vai lá, fala Zion, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá conferir. Vamos para a questão. Existem apóstolos hoje em dia? O que seria um apóstolo? Eu fiz até um slide para ficar melhor da gente conversar, né? Eu expliquei agora há pouco essa questão de você pode ser um homossexual, você pode ser uma lésbica, você pode ser bi, você pode ser tri, você pode ser pan, você pode ser o que você quiser, e eu não tenho nada contra você, a sua pessoa, não lhe desprezo, não lhe detesto, não lhe odeio, não tenho preconceito, eu tenho conceito, eu tenho princípios e eu os defenderei, e é meu direito. Agora eu não quero ser mal, nem incentivo, e qualquer um que tentar contra vocês tem que ser punido. Qualquer pessoa que tentar machucar vocês, qualquer tipo de violência, qualquer tipo, sim, de preconceito, aí sim é outra questão. Mas discordar, todo mundo pode discordar. E vocês não podem falar em nome da igreja, pegar a Bíblia, falar em nome dos cristãos e dizer, não, Deus está falando, e achar que nós não vamos responder. Claro que a gente vai responder, pode ter certeza, mas da forma correta. Pois bem, vamos lá. Apóstolos, eles ainda existem hoje em dia? Eu quero começar logo com vocês analisando uma passagem muito interessante que está em Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Eu quero analisar isso aqui, dentre tantos outros textos. Diz assim, é Paulo falando, tá? O apóstolo Paulo falando. Assim, pois, não somos mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20. Ele está falando para os cristãos, né? Ele diz, vocês agora são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal. E aqui eu quero quebrar esse texto para a gente analisar algumas coisas. Verso 20. Paulo disse que eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, certo? Edificados. Essa palavra edificados, o significado, o sentido é construído sobre, edificar, para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele. Então, edificados é sobre algo que já está posto. É sobre um fundamento que já foi lançado. Mas o texto continua, ó. Edificados sobre o fundamento. E o fundamento, o significado é
assentado como fundamento de uma construção parede-cidade, fundamentos, bases, princípios básicos de instituição ou sistema de verdades. Então, eles estavam sendo edificados sobre o fundamento que já havia sido lançado. E esse fundamento era fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra da esquina, a principal. Ele é o fundamento. Veja só, a pedra principal da esquina é localizada em um canto extremo, a pedra de esquina de fundação. Para explicar melhor o que é a pedra da esquina, eu fui buscar a ajuda do o nosso querido capitão Otto Borges, o professor Otto Borges, vou colocar ele aqui na tela, porque ele traz uma explicação muito importante sobre o que é essa pedra. Olá, marujos e marujas, aqui quem fala é o vosso capitão. Hoje em dia existe um surto de apóstolos e profetas. Bom, e o que seria então esse boom que aparece aqui e acolá dessas figuras? Aparentemente, as pessoas que gostam mais desse tipo de gente, desses homens sobrenaturais, estão mais voltadas para uma fé voltada na mística e não na compreensão dos textos bíblicos ou no entendimento, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 20. Não existe outro fundamento senão os apóstolos e os profetas. Bom, para bom entendedor de Bíblia, esse fundamento é a própria Bíblia. Tanto é que ela tem apóstolos e profetas. A mensagem que eles trouxeram ao longo de eras para nos anunciar aquele que veio e já cumpriu tudo que estava escrito neste livro, que é o nosso Senhor Jesus. E o objetivo era o resgate, a salvação, a completa redenção do homem. Aqui, nesse texto, aparece algo importantíssimo, que é a palavra pedra de esquina. Para você que já é familiarizado aos textos bíblicos, deve entender que essa pedra é algo importante, não é? Exato. No Oriente Médio, o costume de construir casas era sempre um terreno que fosse mais firme, rochoso. E por isso, eles faziam escavações para ali construir esta casa. Mas caso não houvesse um terreno seguro, firme, rochoso, eles traziam de longe uma pedra especial, bem lapidada, para ocupar o local de esquina, a pedra angular, a pedra que deveria então sustentar todas as outras, aquela que seria o primeiro encaixe para que as outras pedras se encaixassem e tudo, e qualquer pavimento que estivesse acima dela, estivesse em segurança. Segundo esse texto, a pedra que sustenta todas essas coisas é o nosso Senhor Jesus. E o que me passa a respeito desse texto? Me passa de que não há compreensão das Escrituras sem Jesus e não há compreensão dos textos que fundamentam a nossa fé se não for através dos profetas e dos apóstolos. Nós não temos na Bíblia algo que imitar, que é o comportamento dos profetas em terem visões, sonhos, tal. Não, isso não é algo a ser imitado. Errado? Não temos que imitar a função do apóstolo, de ser um enviado, de trazer uma mensagem para as pessoas. Não, não, não. O fundamento por eles estabelecido são o caráter e a função linda que eles deixaram para cada um de nós de imitarmos o caráter que é perfeito, aquele que é o único que é capaz de ser a pedra de esquina, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso, continue estudando a Bíblia. Fique longe desses falsos profetas baseados apenas no próprio coração. Não é isso que eles costumam dizer, minha gente? Eu senti no coração. Quando você sente no coração, é que você está sendo levado pelas suas emoções. E é o que eles mais gostam de fazer. Apóstolos e profetas existem nos dias de hoje? Bom, se eles vierem a existir, eles têm que estar sob o escrutínio da palavra de Deus. Aqui quem se despede é o vosso capitão. Fui! Muito bem, nós ouvimos aí o professor Otto Borges. Se você não sabe, o Otto é formado em História, então por isso eu disse Otto. Me ajuda aí.
me ajuda, traz uma citação aí, eu quero uma citação de um professor de história, de um cabra formado aqui para trazer mais conhecimento. E aí o Otto colaborou ricamente com o nosso vídeo. Eu quero voltar aqui novamente para que a gente possa continuar, ok? A desculpa que foi usada aqui, inclusive usando o texto de Atos capítulo 13, foi que porque Paulo e Barnabé foram enviados em uma missão e a comunidade colocou as mãos sobre eles, assim eles fariam com Lana Holder. Só que eles estão se aproveitando, e aqui eu falo no bom sentido, do significado da palavra apóstolo, traduzido ao pé da letra, que é aquele que é enviado em missão. E aí estão dizendo, Paulo foi enviado em missão com Barnabé. E aí nós vamos também enviar Lana Holder em missão, e assim ela se tornará uma apóstola. Mas não, o sentido do apóstolo para Barnabé, enviado em uma missão, e o apóstolo Paulo é totalmente diferente. Não existem apóstolos ao nível dos 12, mais o apóstolo Paulo. Até porque não há necessidade. Sendo que os apóstolos, eles estavam ou foram chamados para lançar o fundamento e, a partir deste fundamento, edificar a construção. Cristo é o fundamento e os princípios é aquilo que será, então, edificado, construído. Não há necessidade de um novo fundamento. Por isso, se você diz que alguém foi chamado por Jesus hoje para ser apóstolo, você está dizendo que Jesus está chamando alguém para lançar um novo fundamento. Você está dizendo que há um novo fundamento. E não há. O fundamento foi lançado. Os apóstolos foram chamados para lançar e edificar sobre o fundamento. E não há mais necessidade de um novo. Por isso, é preciso, sim, ainda os pastores ou bispos para instruírem os cristãos a respeito do fundamento e tudo o que é edificado sobre o fundamento, através dos apóstolos e através dos profetas. Não precisamos de novos apóstolos. Se você quer ser um apóstolo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vamos continuar aqui o slide. Pois bem, veja só. Olha que importante. Veja bem. Agora que nós entendemos o que é a pedra angular, vamos para o próximo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer algo muito interessante. E eu acho que esse povo que se autodenomina apóstolo hoje em dia não lê Bíblia ou rasgou 1 Coríntios 15. Verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja só isso aqui. Verso 5. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Verso 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Verso 7. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Verso 8. E por derradeiro e por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Por último de todos, Jesus apareceu a Paulo. Paulo foi o último apóstolo. Você quer discordar comigo? Prova na Bíblia. Paulo foi o último apóstolo. Aqui, ó, leia a Bíblia. O último apóstolo. Não existe mais Jesus. Jesus apareceu, me consagrou apóstolo. Não existe isso. Não existe. Jesus não existe. A última aparição dele consagrou Paulo como apóstolo. Paulo deixa muito claro. E por derradeiro, por último de todos, apareceu também a mim. Não existem mais apóstolos hoje em dia. Ok? Não existe. Eu trouxe também uma citação do livro do Augusto Nicodemos sobre os apóstolos. Ele escreveu um livro muito interessante. Se você puder, inclusive, compre esse livro. Ele está à venda, com certeza, o livro do Augusto Nicodemos. Deixa eu ver se eu consigo lançar na tela.
para vocês verem. Augusto Nicodemos lançou um livro, está à venda. Apóstolos, a verdade bíblica sobre o apostolado. Pelo menos tem para vender na Amazon, tá? Na Amazon tem para vender esse livro. Dá para você baixar ou ele impresso ou baixar apenas em PDF mesmo. Apóstolos, a verdade bíblica sobre o apostolado. Eu peguei um trecho aqui do livro que é bem interessante. Diz assim: aos 12 apóstolos e a Paulo, Cristo entregou a tarefa de dirigir a transição da antiga aliança para a nova, liderar a igreja cristã nascente, invocar o Espírito Santo aos grupos representativos dos samaritanos, gentios e discípulos de João Batista e lançar o fundamento da sua igreja. Essa foi a tarefa. Para isso eles foram chamados, certo? Esta foi a tarefa feita pela pregação e escritos deles, os quais vieram a compor as escrituras do Novo Testamento, inspiradas e autoritativas, servindo como fundamento apostólico para as gerações seguintes. Então foi para isso que os apóstolos foram chamados. Então, se você diz que ainda há necessidade, ou que existem apóstolos hoje em dia, eles estão escrevendo aí alguma coisa, eles estão ainda sendo inspirados, como Deus inspirou os apóstolos e os profetas a lançar um novo fundamento. Continua. Aos apóstolos e pessoas a eles associadas, o Espírito concedeu revelação e inspiração para interpretarem as Escrituras do Antigo Testamento e registrar infalivelmente os fatos que aconteceram nos dias da encarnação de Cristo e a interpretação deles, bem como as etapas seguintes da história da redenção. O número dos apóstolos de Cristo, portanto, foi restrito aos 12 e a Paulo, e com a morte deles encerrou-se o chamado período apostólico de uma vez para sempre. Você não tem substitutos, aliás, você não tem apóstolos para continuar o que os outros faziam. Acabou com os 12 e Paulo. Deus, todavia, continuou a levantar homens para conduzir sua igreja no mundo. A igreja, assim, continua sendo apostólica, porque está firmada sobre o fundamento colocado pelos apóstolos, que é Cristo. Ele é o fundamento, conforme se encontra registrado nos escritos apostólicos do Novo Testamento. Sua apostolicidade, tá? Não se baseia nas pessoas dos apóstolos, mas nos seus ensinos, no fundamento que eles lançaram, ok? Os apóstolos promoveram a eleição de presbíteros, aí sim teve, bispos, pastores, e diáconos desde os primórdios da igreja cristã em Jerusalém, no mundo gentílico. A eles foi confiada a tarefa de dar continuidade ao trabalho pioneiro fundacional dos apóstolos, governando as igrejas, pregando a palavra, dirigindo a evangelização do mundo e ministrando às necessidades de seus membros e dos pobres em geral, e especialmente preservando o legado apostólico contido em seus escritos. Os presbíteros, os bispos, os pastores, diáconos, não foram chamados para ser o novo grupo de apóstolos, mas para continuar o legado apostólico que foi deixado. Os apóstolos não tomaram nenhuma providência para que fossem substituídos por outros novos apóstolos na medida em que iam morrendo. Morreu fulano, vamos chamar um apóstolo. Morreu ciclano, vamos fazer outro apóstolo. Morreu não sei quem, vamos colocar a mão sobre o novo apóstolo. Não teve isso. Também não encontramos em seus escritos que os bispos estavam acima dos presbíteros e que deveriam manter uma cadeia sucessória com origem na ordenação apostólica. Então você não encontra nada na escritura dizendo que que surgiriam novos apóstolos, como os 12, mais Paulo. E eles mesmos não levantaram pessoas para serem os novos apóstolos. Então não existem apóstolos hoje em dia como os 12. Mas o pessoal quer ser chamado de apóstolo, como você viu aí. Vão ser enviados em uma missão, pronto, apóstolo. Quer ser chamado de apóstolo, porque é legal, é bacana, a autoridade, né? Quem é que vai discutir como apóstolo? Quem é que vai confrontar um apóstolo, se não outro apóstolo? Vocês querem provar que vocês foram chamados por Jesus? Que vocês são, de fato, apóstolos? Vocês querem mesmo? Sério? Beleza. Então, vamos lá. Vocês viram Jesus Cristo pessoalmente? Ele chamou vocês pessoalmente? Ele mandou vocês lançarem um novo fundamento? Não? Então, parem com essa onda, esse modismo de apóstolo. Não existe apóstolo.
Não existe, não há necessidade de novos apóstolos. Eu mostrei a Escritura, texto bíblico. Você não concorda comigo? Quer dizer que eu estou errado? Puxa o texto, mostre o texto que a gente conversa. Um abraço para vocês, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Lembrando, tenho nada contra... porque é Lana Holder, você está perseguindo. Você é um homossexual, você é uma lésbica, você é bi, você é pan, você é o que você quiser, seja, é seu direito. Agora, ser cristão é outros 500. Meus princípios bíblicos, eu os defendo sem preconceito, sem violência. Mas assim como você tem o seu direito, eu também tenho o meu e defendo os meus princípios bíblicos, ok? Um abraço para todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.